bem-vindos ao quinto curso de inverno de Fisiologia, promovido pela Liga Acadêmica de Fisiologia e pelo Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Ciências Fisiológicas da Unifal. Meu nome é Giovana Petracone, sou graduanda do curso de enfermagem e nessa aula iremos falar sobre renina, angiotensina, aldosterona na regulação hormonal da pressão arterial. Vamos começar com o histórico, né? Que é muito importante o histórico. Primeiro, em 1898, esses dois fisiologistas descobriram que os extratos salínicos extraídos dos rins continham uma substância pressora, e essa substância era a renina. Essa tal descoberta possui uma relação clara, né? Uma relação super com a hipertensão arterial e na ligação com os problemas renais. Então, ela foi postulada aproximadamente 60 anos depois, por um trabalho de Richard Bridge. Em 1940, Braun Menezes, na Argentina, e Paige Helmer, nos Estados Unidos, reportaram que a renina era uma enzima que atuava em um substrato proteico do plasma, né, catalisando a formação de um material pressor, um peptídeo, o qual foi designado como uma substância pressora e de angiostensinogênio. Na década de 50, duas formas de angiotensina foram identificadas. A primeira, angiotensina 1, era um decapeptídico e a segunda, um octapeptídico. E a angiotensina 2, ela é formada através da clivagem da angiotensina 1 promovida pela enzima chamada enzima conversora de angiotensina, a ECA. Em 1958, Gross sugeriu que o sistema renina-angiotensina estava envolvido na regulação da secreção de aldosterona. Então, dessa forma, esse sistema renina-angiotensina foi reconhecido como parte do mecanismo de síntese e secreção da aldosterona, visto desempenhar um importante papel na regulação homeostática da pressão sanguínea, né, e na composição de eletrólitos nos fluidos. Agora a gente vai falar sobre os mecanismos. Então, existe vários mecanismos que contribuem para manter a pressão arterial, para manter a PA constante, né? E ao longo da a pressão constante ao longo da vida do indivíduo, né? E elas são agrupadas em duas grandes classes. A primeira, ela é de ação imediata. São chamadas de curto e médio prazo, certo? E são os mecanismos de ação local, bem como os mecanismos neurais e hormonais, que são comandados também pelos mecanorreceptores, né, quimiorreceptores e receptores cardiopulmonares. A segunda grande classe são os de ação mais prolongadas e duradouras, né? Então, são de regulação de longo prazo. Esses são mecanismos de regulação da volemia, né, do leito vascular e que são de última análise, são responsáveis pela dimensão física da pressão arterial, né? Mas como hoje o foco é a regulação da pressão arterial, a gente pode falar que eles são de ação imediata, que são mecanismos hormonais. Então, a partir do sistema renina, angiotensina, aldosterona, né, que regula, né, a PA, principalmente por meio do controle do volume sanguíneo, esse sistema, ele é muito lento, tipo, ele não é rápido, sabe? Ele não é de ação local, né? Ele é diferente do baroreceptor, sabe? Por ser mediado por hormônios e não pelo sistema nervoso. Então, esse sistema é ativado em resposta à redução da pressão arterial. Então, a ativação desse sistema, por sua vez, produz uma série de respostas, né, que tentam normalizar a pressão arterial. Mas por que é ativado o sistema renina, angiotensina, aldosterona, né? Ele é ativado quando a pressão arterial fica baixa demais, então quando cai demais, né? Ou quando há perda excessiva de líquidos,
né? Desencadeando uma série de reações orgânicas, né? Que eles voltam a estabilizar. Então, por que esse sistema tem esse nome, né? Esse sistema tem esse nome por conta da interação desses três hormônios: renina, angiotensina, aldosterona, certo? Então, que eles atuam de forma sequencialmente para que aconteçam as reações orgânicas que vão equilibrar a pressão sanguínea e a quantidade de sódio e líquido, né? De sódio e água do organismo. A gente vai falar agora um pouco como esse sistema funciona, né? Primeiro, a gente vai focar na conversão da prorenina em renina, né? Quando acontece a queda da pressão arterial, também ocorre uma redução na perfusão renal. E essa reação, né, da redução, ela é captada pelos receptores que estão presentes nas arteriolas conectadas aos rins. Então, inicia-se uma conversão da prorenina em renina, certo? E essa estimulação dos nervos renais que aumenta a secreção de renina nas células, né? Mas qual aparelho e quais as células produtoras liberam a renina? Então, é o aparelho justaglomerular, né? Então, a renina, ela é sintetizada e estocada na circulação arterial renal por células justaglomerulares e granulares. Então, aqui é um pouco o aparelho justaglomerular. O aparelho, ele é uma pequena estrutura endócrina constituída pelos seguintes componentes: a mácula densa, né, que ela está numa região, aqui, a mácula densa, que ela está numa região distinta da porção inicial do túbulo dorsal, contorcido distal, me desculpe. E as células mesangiais, né, extraglomerulares, né, e as células produtoras de renina, que são as células justaglomerulares, que elas estão na arteríola glomerular aferente, né, que é aferente, e a arteríola eferente. E a renina, né, ela é secretada. Tá, calma aí. Vamos por parte, né? Pra gente não perder a linha. Então, as células produtoras de renina são células justaglomerulares da arteríola glomerular aferente e, de menor extensão, a arteríola glomerular eferente, certo? Agora a gente vai falar um pouco da mácula densa, que é onde eu vou falar onde a renina é secretada. A mácula densa, ela é muito sensível, certo? A mudanças na concentração de NaCl, né, cloreto de sódio, e afeta na liberação da renina. Por quê? Porque a renina, né, ela é encontrada entre as células arteríolas aferente, né, a mácula densa, como a gente pode ver. Ela está entre a arteríola eferente e a arteríola aferente, certo? E a renina é secretada quando a concentração de NaCl e a pressão sanguínea cai. Então, isso é muito importante a gente falar isso, porque a mácula densa é muito sensível à mudança da concentração de NaCl e afeta a liberação da renina, porque a renina ela é só secretada quando a concentração de NaCl e a pressão sanguínea vão cair, quando elas caem, né? Então, isso é muito importante. Falando um pouco sobre as células mesangiais extraglomerulares, elas estão conectadas às células justaglomerulares através da junção comunicante, certo? E o aparelho justaglomerular é um dos componentes do mecanismo de feedback do túbulo glomerular envolvido na autorregulação do fluxo sanguíneo renal e na filtração glomerular. Então, ela é muito importante. Então, nos mamíferos, sua secreção ocorre por meio de 3 mecanismos, certo? Que pode apresentar-se de modo independente ou integrado. A mácula densa, como eu já citei, né? Então,
pelos barroreceptores das células justaglomerulares encontrados na parede da artéria aferente sempre que ocorrer uma queda na pressão da perfusão. Então, os barorreceptores estão aqui, né, nas artérias aferentes e pelos adrenoreceptores beta-1 das células justaglomerulares quando há uma estimulação por parte da noradrenalina liberada nas terminações nervosas, certo? Após ganglionares do aparelho justaglomerares. E como a angiotensina é transformada, certo? Então, primeiro a gente vai falar sobre a liberação da angiotensina 1 e na conversão da angiotensina 1 e angiotensina 2. Após a primeira etapa, a renina é liberada pelas células e ela vai para o fígado, onde ocorre a segunda etapa. Logo após a segunda reação desencadeada pela renina, certo? Quando presente no plasma sanguíneo, ela atua na conversão de angiostensinogênio, né? Como a gente pode ver aqui, a renina ela atua em angiostensinogênio e converte em angiotensina 1. E ela ocorre e ela tem uma atividade biológica muito baixa, certo? Agora a conversão de angiotensina 1 e angiotensina 2. Em seguida, né, a liberação de angiotensina 1 e a conversão de renina em angiostensinogênio, que converte em angiotensina 1, ocasiona sucessivamente a ação de uma outra enzima localizada nos rins, que é chamada conversora de angiotensina, a ECA. A ação dessa enzima de conversão de forma de produto das células endoteliais pulmonares e renais, desencadeando uma reação catalisada, né, que converte a angiotensina 1 e angiotensina 2. Como a gente pode ver aqui na figura, a diferença, né, essa mudança na conversão da angiotensina é a quebra da histidina mais leucina, como a gente pode ver aqui, ó. Histidina, né, mais leucina. E não tem. A gente pode ver até aqui, ó, pelos nomezinhos, que não tem, certo? E qual a diferença entre a renina e a ECA, né? A renina, ela atua sobre o angiostensinogênio, que é uma proteína circulante no plasma produzido pelo fígado, certo? Convertendo-a em angiotensina 1, que é um decapeptídeo sem qualquer função fisiológica conhecida, angiotensina 1. A enzima conversora de angiotensina, a ECA, é um produto das células endoteliais pulmonares e renais, que vai converter a angiotensina 1 em angiotensina 2, como a gente pode ver aqui no slide. Agora, continuando, né? Como esse sistema funciona, a gente vai para a liberação da aldosterona, certo? Com a ativação da angiotensina 2, o hormônio vasoconstritor é ativado e ele atua no córtex das glândulas suprarrenais. Ele vai atuar no córtex, né? Fazendo com que a aldosterona seja sintetizada e secretada. Esse hormônio, ele atua nas células dos rins, incentivando o órgão a aumentar a reabsorção de sódio. Mas com isso, há um aumento da quantidade de líquido nos vasos sanguíneos e da LEC, né? E com o objetivo de corrigir os níveis de pressão arterial, ele também vai provocar uma redução no diâmetro dos vasos sanguíneos pela ação da angiotensina 2. E ele vai atuar diretamente sobre as pequenas artérias e arteríolas, fazendo com que se contraia. Então, né, eles vão fazer a vasoconstrição. A ação da angiotensina 2 vai estimular a troca de sódio e hidrogênio nesse órgão. Ao mesmo tempo, ele vai aumentar a retenção renal de sódio e também de bicarbonato. As ações, né,
As ações da aldosterona requerem a transcrição gênica de uma nova síntese proteica nos rins. Esses processos levam horas e dias e são responsáveis pela resposta lenta do sistema renina-angiotensina. Então, a gente achou por que ele é lento, né? Então, eles são responsáveis, né, pela resposta lenta do sistema renina-angiotensina 2, aldosterona, né? Porque a gente já tá lá, já foi formada a angiotensina 2, né? Portanto, a aldosterona é responsável pela retenção de água, né, e sódio, assim acaba elevando a pressão arterial. Nessa retenção, acaba deixando o plasma mais concentrado, alterando a sua osmolaridade, né? E alguns sensores entram em ação, estimulando a produção do hormônio antidiurético, o ADH, que é um hormônio, né, que vai agir levando o aumento de líquido, inibindo a diurese e controlando a osmolaridade do plasma e o débito cardíaco. Porém, aqui ela estimular o hipotálamo, né, a aumentar a sensação de sede, para que a pessoa seja incentivada a beber água, para que o organismo retenha mais água ingerida ou produzida pelo mecanismo. Então, aqui nessa figurinha, né, a gente pode ver que com a queda da pressão, é um resumo, né? Com a queda da pressão arterial, né, o fígado ajuda na renina, a renina atua no angiostensinogênio, né, convertendo em angiotensina 1, e a enzima, a ECA, ela ajuda a converter, né, promove, né, a angiotensina 2, aumentando a pressão arterial, certo? Por conta da queda, e fazendo todo esse processo da liberação da aldosterona, né, estímulo renal direto, aumento de sede e ação antidiurética da ADH, por conta da retenção, né, do sal, e a vasoconstrição, certo? E o aumento da pressão arterial? Quando a pressão arterial se eleva, há uma drástica redução da liberação da renina. Com isso, né, há uma menor formação de angiotensina 2 e aldosterona, o que contribui de sobremaneira à redução da resistência periférica e também da volemia, facilitando a redução da pressão arterial ao seu retorno, né, em níveis basais. No entanto, essa hiperativação do sistema renina-angiotensina em situações patológicas, né, determina a instalação e ou a manutenção da hipertensão arterial. Então, nessa hiperativation do sistema que as pessoas vão ver se elas têm alguma doença patológica, né, pressão arterial alta, PA alta, né, ou PA baixa. E aí, se ela tiver uma pressão arterial alta, ela vai tomar um remédio, né? Espero que tenham gostado. Essas foram as referências, né, da onde eu tirei, dos livros, dos sites. E muito obrigada.